Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, para mais uma bateria de questões comentadas de informática e nessa playlist especificamente questões de carreiras policiais. Então, para você que vem aí se preparando para um concurso específico na área das carreiras policiais, você vai encontrar diversos vídeos aqui nessa playlist com as questões comentadas para facilitar o entendimento e o seu aprendizado na área da informática. Então, prepara aí o teu material e bora lá para a resolução das questões. Um usuário do Windows 10 versão brasileira acessou uma pasta e adicionou o atalho Ctrl Shift mais N com o objetivo de... Então, beleza? Por meio desse atalho, você consegue criar uma nova pasta. Então, aqui na área de trabalho, veja o que vai acontecer. Ao pressionar a combinação de teclas Ctrl Shift N, veja que aqui já apareceu uma nova pasta. Vou pressionar de novo Ctrl Shift N, Ctrl Shift N e veja que já apareceu uma nova pasta mais uma vez. Então, por meio desse atalho, nós conseguimos criar uma nova pasta. Então, gabarito da nossa questão, letra B. Com base nos conceitos do sistema operacional Windows 10, avalie as afirmações abaixo. No Windows 10, ao excluir um arquivo usando a tecla Delete, o arquivo é permanentemente removido do sistema sem passar pela lixeira. Item falso. Apenas pressionando a tecla Delete, o arquivo vai ser encaminhado para a lixeira. Se você deseja remover um arquivo de forma permanente, você tem que utilizar a combinação de teclas Shift mais Delete. E nesse caso, o arquivo é excluído de forma permanente. Vale ressaltar o seguinte, que esse arquivo ele pode estar presente no seu computador, salvo no seu HD ou no SSD. Quando você seleciona um arquivo e tecla Delete, ele vai para a lixeira. Agora, se esse arquivo estiver em uma mídia removível, como por exemplo um pendrive, aí nesse caso, ao pressionar a tecla Delete, o arquivo não vai para a lixeira. Só serão encaminhados para a lixeira do sistema operacional os próprios arquivos que estão salvos localmente no computador. Se estiver em uma mídia removível, ele é deletado de forma permanente. Então, vale esse alerta aí. Item 2. A área de transferência permite ao usuário copiar e mover arquivos e textos entre diferentes locais, armazenando temporariamente os dados copiados ou recortados. Item verdadeiro, tá? De fato, a área de transferência permite salvar essas informações de forma temporária. Veja, eu vou selecionar esse trecho aqui desse item, vou pressionar o atalho Ctrl C para copiar e eu consigo acessar a área de transferência por meio do atalho da combinação de teclas Windows mais V. Nesse momento, abriu aqui a área de transferência e eu consigo visualizar as informações que foram copiadas. Windows V, veja a área de transferência, e aqui está o trecho que eu acabei de copiar. Então, segundo item verdadeiro, e aí você já faz a anotação do atalho para conseguir acessar a área de transferência. Item 3. Atalhos são ícones que permitem acesso rápido a arquivos, pastas ou programas e ocupam menos espaços no disco rígido do que os próprios arquivos originais. Item verdadeiro também. E você consegue visualizar o que a questão está dizendo? Por exemplo, aqui na área de trabalho, você vai conseguir identificar um arquivo ao qual é um atalho por meio dessa setinha aqui que vai identificando
que esse ícone é um atalho, tá? Então aqui nós temos, aqui veja, aqui é um próprio arquivo, não é um atalho, tá? Veja que o atalho é sempre identificado por uma setinha aqui, e isso facilita você saber que ali está um atalho. Então, beleza? Gabarito da nossa questão, apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros, então resposta item E. Assinale a opção correta a respeito da utilização de múltiplos dispositivos de vídeo no Windows 10. A opção estender estes vídeos permite que o mesmo conteúdo apresentado na tela do computador seja exibido também na tela de dispositivos externos, tais como monitores, TVs ou projetores. Item falso: quando você deseja fazer isso aqui que a alternativa está dizendo, você tem que fazer um espelhamento de tela. As teclas de atalho Windows mais T permitem abrir a janela de projeção de telas do Windows. Item falso: você consegue fazer isso que a alternativa vem dizendo por meio das teclas de atalho Windows mais P. Então, Windows P. Veja que aqui no canto apareceu as opções de projeção de tela. Ao utilizar múltiplas telas com o Windows 10, a barra de tarefas aparecerá apenas na tela primária. Item falso, tá? Essa barra aqui, a barra de tarefas, vai aparecer em todas as áreas de trabalho que você criar. A utilização de múltiplos dispositivos de vídeo em um computador com o Windows 10 só é possível se todos os dispositivos tiverem a mesma resolução de tela. Item falso também. O Windows 10 permite projetar a imagem do computador em monitores ou telas sem a utilização de cabos ou sem a conexão em uma rede, desde que o computador e o monitor ou tela possuam a tecnologia Miracast. Item verdadeiro, portanto, gabarito da nossa questão, letra E. Considerando o Microsoft Windows 10, qual programa deve ser utilizado para visualizar o conteúdo de um documento no formato de arquivo PDF? Então, beleza? Para você conseguir abrir um arquivo em formato PDF, você pode utilizar programas específicos, como, por exemplo, o Adobe Reader. Mas é possível também você conseguir abrir esse arquivo utilizando um navegador de internet. Então, veja aqui nessa pasta, eu tenho esse arquivo, que é um arquivo PDF. Eu vou clicar e ele vai abrir diretamente aqui em cima, ó, já abriu no próprio navegador da Microsoft, o Edge, que possui esse desenho aqui, esse ícone aqui. Então, ele já veio diretamente para o navegador. Então, nós conseguimos agora analisar as alternativas e vamos perceber que o gabarito da nossa questão é o item C. Então, ele pode ser aberto no navegador web, Microsoft Edge, gabarito, letra C. Escolha a alternativa que apresenta uma informação técnica inválida quanto a ser um acessório nativo do Windows 10. Ou seja, dentre as opções aí, qual programa não vem instalado de forma nativa no Windows 10? Bloco de notas, sim, é um programa nativo. Calculadora também. WordPad e Paint também. Então, o gabarito da nossa questão, item A, um programa de bússola não vem instalado no Windows 10. Na área de trabalho do Windows 10, há um ícone de lixeira onde ficam guardados ou referenciados os arquivos excluídos do HD ou SSD.
para limpar a lixeira e excluir os arquivos contidos nela permanentemente, deve-se. Então, beleza? A lixeira está lá, possui alguns arquivos dentro dela e você deseja esvaziar essa lixeira. Você vai apagar tudo de forma permanente. Então, aqui está o ícone. Eu clico sobre ele com o botão direito e aqui está a opção esvaziar lixeira, que é o gabarito da nossa questão no item A. Clicar com o botão direito sobre o ícone e selecionar a opção esvaziar lixeira. E veja que aqui se trata de uma questão que a gente pode até considerar como sendo uma questão simples, um conhecimento básico. Mas rapidamente, vendo aqui as estatísticas de erros e acertos dessa questão, veja que há um índice até alto, né, de erro dessa questão, 21%. Então, fica ligado aí com essas questões mais básicas para você não vacilar e não perder pontos importantes aí na sua prova. No prompt de comandos do Windows 10, um policial digitou o comando ipconfig e pressionou a tecla Enter para. Então, o prompt de comando é um programa nativo do Windows, essa tela preta aqui, onde você pode digitar alguns comandos para realizar determinadas atividades. Então, digitando o comando ipconfig e ao pressionar Enter, eu vou conseguir visualizar o endereço IP desse computador. E do que é que se trata esse endereço IP? É o número de identificação da máquina dentro da rede. É como se fosse o CPF dela. Então, o nosso gabarito aqui para a questão é o item B. Por meio do comando ipconfig, você consegue ver o endereço IP do seu computador na rede. Item B, gabarito da nossa questão. Um policial está utilizando um computador com Windows 10 e após abrir um software, a janela congelou, indicando que o software parou de responder, mas outros recursos continuam acessíveis. Ao fazer contato com o suporte, foi orientado a encerrar o processo do software na memória, por meio da opção Finalizar tarefa do gerenciador de tarefas do Windows. Rapidamente, o policial lembrou-se que o gerenciador de tarefas pode ser acessado após. Então, beleza, você está utilizando a máquina e em determinado momento o programa que você está utilizando ali, ele trava e você não consegue mais fazer nada no computador. O programa travou, você precisa encerrar esse programa para continuar as suas atividades. Então, você consegue fazer isso acessando o gerenciador de tarefas. E há duas possibilidades de você conseguir acessar esse recurso rapidamente. São dois atalhos. O primeiro deles é o atalho Ctrl Shift mais ESC e o atalho Ctrl Alt mais Del ou Delete. E qual que é a diferença crucial entre esses dois atalhos? No primeiro atalho, Ctrl Shift ESC, você abre o gerenciador de tarefas de forma direta. Você cai diretamente na tela do gerenciador de tarefas. Veja, Ctrl Shift ESC abriu aqui para mim o gerenciador de tarefas, onde eu consigo verificar aqui os programas que estão abertos e eu consigo encerrar, finalizar a tarefa aqui que esteja travando o meu computador, beleza? Então, esse é um dos atalhos. O segundo atalho, o Ctrl Alt mais Del, ele abre o gerenciador de tarefas, mas não diretamente. Então, eu vou pressionar aqui, Ctrl Alt Del, e vai aparecer essa janela aqui para que eu possa escolher a opção de abrir o gerenciador de tarefas. Então, a partir desse momento, veja que abriu novamente o gerenciador de tarefas. Então, são esses os dois caminhos que eu consigo acessar o gerenciador de tarefas. E a questão aqui, o nosso gabarito é a letra E, veja, porque pressionar simultaneamente as teclas Ctrl Alt Del ou Ctrl Alt Delete vai fazer você acessar o gerenciador de tarefas, só não de forma direta. Por que eu estou enfatizando esses dois atalhos? Porque a questão pode perguntar para você no enunciado
o atalho que faz você acessar diretamente o gerenciador de tarefas. E imagina só, a questão traz para você esses dois itens aqui, item A e item B. Por meio dos dois atalhos, você consegue acessar o gerenciador de tarefas, mas a questão está sendo específica nesse caso, dizendo que você precisa acessar diretamente. Então, você vai utilizar o atalho Ctrl+Shift+ESC. Como nessa questão aqui não foi especificado o atalho em si, a forma, né, dizendo que seja de forma direta ou não, você só precisa acessar. Então, o nosso gabarito, letra E, mas vale aí essa atenção. Um usuário editando um documento simples de texto por meio do bloco de notas desejava formatar o texto e abrir uma janela com opções de formatação. Assinale a alternativa que apresenta apenas formatações possíveis de serem feitas por meio do bloco de notas, conforme o enunciado. Então, aqui dentro do programa, do bloco de notas, é possível você fazer formatação referente a tamanho da fonte. Você consegue aplicar a formatação de negrito e a formatação de itálico também aqui na fonte, tá? Então, o gabarito da nossa questão é o item E, onde o usuário pode editar as suas formatações ali, aplicando um itálico, um negrito e um tamanho da fonte. Pessoal, então nós finalizamos aqui mais uma bateria de questões comentadas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou de alguma forma, deixa aí o teu like, considere se inscrever no canal. Deixa aqui também nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando. E para você que deseja aprimorar o seu conhecimento na disciplina de informática, você vai encontrar o link na descrição desse vídeo para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática, para você fazer as suas anotações e cada vez mais fortalecer o seu conhecimento nessa disciplina. Valeu, um forte abraço e até a próxima.